Quero convidar vocês a abrirem as suas Bíblias em 1 Coríntios 15. Vamos ler 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. Vamos ler todos juntos, bem firmes. Vamos lá, 1, 2, 3. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. Amém. Quero falar hoje para vocês, em nosso estudo de quarta-feira, sobre o privilégio de servir na igreja local. O privilégio de servir na igreja local. Antes de mais nada, é importante frisar que esse texto aqui que acabamos de ler, ele não faz parte de um texto, de um contexto onde Paulo esteja defendendo de um modo direto o ministério na igreja local, o trabalho em si na igreja local. Na verdade, o capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios é uma defesa que Paulo vai fazer da ressurreição de Cristo. Tinha algumas pessoas naquela igreja que estavam levantando dúvidas acerca da ressurreição de Jesus. Se Jesus ressuscitou de fato ou não. Se isso foi verdade, se isso não foi apenas um mito da caverna, se isso não foi apenas uma fantasia da cabeça dos apóstolos, levantar essa tese de que alguém ressuscitou dos mortos com um corpo glorificado e agora está assentado à destra de Deus Pai. Então, a fim de defender a ressurreição de nosso Senhor, Paulo vai tratar em todo o capítulo 15 a respeito da ressurreição de Cristo, mostrando que a coroa do Evangelho, a mensagem que coroa o Evangelho é exatamente a ressurreição de nosso Senhor. Não é só que ele nasceu de uma virgem, não é só que ele foi gerado pelo Espírito Santo, nem que ele teve uma vida de pureza e boas obras e piedade perfeita, nem só que ele foi ao Calvário e morreu derramando seu sangue. Não. Para que a história fechasse com chave de ouro, podemos dizer assim, sabendo que a história de Cristo, obviamente, não está fechada, né? Um dia ele voltará e reinará por toda a eternidade, cheio de glória, poder e majestade. Mas o fato é que o alcance do Evangelho ficaria incompleto se não houvesse a ressurreição de Cristo. Paulo, então, vai mostrar que a nossa esperança repousa exatamente neste fato, no fato de que Jesus ressuscitou. Se Jesus ressuscitou, então nós podemos ter o quê? Esperança. Nós podemos ter esperança de vida eterna. Podemos ter esperança no Senhor. Então, ele termina o capítulo 15 chamando os irmãos ao trabalho. Ao trabalho. Ou melhor, a perseverarem trabalhando para o Senhor. Lembrem que nos capítulos 12, 13 e 14, Paulo estava falando exatamente sobre o trabalho na igreja. Como a igreja deve trabalhar os dons espirituais que Deus distribuiu entre os membros da igreja de um modo geral. Então ele encerra meio que como um quiasmo, e aí fica para os professores de escola bíblica explicarem a vocês o que é quiasmo, tá certo? Perguntem isso a eles. Um quiasmo, ele pega do capítulo 12, 13 e 14 e encerra o capítulo 15 exatamente falando sobre trabalho. Porque ele está dizendo isso, olha, se Jesus ressuscitou, então vale a pena trabalhar para ele. Vale a pena colocar a mão na massa. Por quê? Ele diz, versículo 15, porque no Senhor o trabalho de vocês, em outra tradução diz, o vosso trabalho não é vão, não é vazio, não é sem uma recompensa no final, não é
meramente por nada. Nada por nada, ou muito de uma vida aqui por nada no final. Não. Ele está dizendo que vale a pena a gente continuar trabalhando cada vez mais, se empolgando com esses adjetivos, trazendo esses adjetivos para o nosso ministério. Qual? Firmeza, certo? Uma posição inabalável e sempre abundantes. Ou seja, se desgastando o máximo na obra de Deus. O máximo pelo Senhor. O máximo por Cristo. No que quer que você faça, obviamente, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então tudo a gente tem que fazer, certo? Com esse espírito de adoração ao Senhor. E no que diz respeito a trabalhar no Senhor, a trabalhar na igreja local, a trabalhar para o povo de Deus, exatamente precisa haver essa firmeza, essa inabalabilidade, eu não sei nem se existe essa palavra, eu acho que não existe, mas, né? Essa posição de inabalável e essa posição de abundância, de algo que frutifica, que cresce, que avança, ok? Então, é isso que Paulo está fazendo aqui no capítulo de número 15. Paulo está nos dizendo, afinal, que trabalhar para Cristo é um grande e enorme privilégio. E aí eu quero descrever, trazer aqui para vocês, como a gente deve enxergar esse privilégio. Em primeiro lugar, é um privilégio apenas dos que foram salvos. Trabalhar para Cristo é um privilégio apenas dos que foram salvos. Obviamente que os que não foram salvos ainda não gozarão desse privilégio de trabalhar para o Senhor, de meter a mão na massa, de arregaçar as mangas, suar a camisa pelo reino de Deus. Aqueles que não foram salvos, libertos do pecado, da imundície, da sujeira da carne, esses aí não gozam desse privilégio. Por quê, pastor? Porque, obviamente, eles continuam perdidos. Então, é um privilégio trabalhar para Cristo, por quê? Porque eu fui salvo. E aqui Paulo vai dizer exatamente isso. Vamos comigo para Efésios, capítulo número 2, versículo de número 8 a 10. Efésios 2, do 8 a 10. Porque pela graça vocês são salvos. Graça, favor imerecido. Deus não tinha a obrigação de salvar você, mas por uma... não dá para mensurar, mas por uma grandeza de sua graça, por um derramar de sua graça, ele salvou a mim e a você. Mediante a fé, e isto não vem de vocês, é um dom, grife essa palavra dom e coloque ao lado presente, é um presente de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Como eu falei no domingo à noite aqui, não precisamos fazer sacrifícios para ser salvos, porque quem fez o sacrifício para nos salvar foi Deus, enviando o seu Filho para morrer na cruz do Calvário. Então, o sacrifício quem fez foi Ele. E aí no versículo 10, ele diz: pois somos feitura dele, ele nos fez, criados em Cristo Jesus. Aqui ele está falando de uma nova humanidade, são os que são criados, os que são nascidos de novo em Cristo Jesus, para boas obras. A ideia aqui é para o trabalho mesmo, para meter a mão na massa. Claro que não se restringe, boas obras aqui não se restringe apenas a ajudar velhinhas a atravessar a rua. Boas obras aqui é todo um contexto de vida piedosa, santificação e tudo mais que você possa imaginar referente à obediência ao Evangelho. Porém, boas obras aqui envolve o trabalho para o Senhor.
o envolver-se com o reino de Deus, envolver-se com a igreja local, com os santos. E ele fala, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, veja, Paulo está falando de alguém aqui que foi salvo pela graça, recebeu esse presente. Então, Deus diz, você foi salvo, agora trabalhe. Essa é a ideia. Se você é salvo, escute bem isso que eu vou dizer. Se você é salvo de verdade, verdadeira, que é a redundância, se você é salvo de verdade verdadeira, você vai querer trabalhar para o reino de Deus. Você vai querer. Isso vai ser espontâneo dentro do seu coração. Sabe como aquele olho d'água que você não consegue parar de fazer com que saia água, você coloca ali alguma coisa e quando tira começa a jorrar água de novo? Assim vai ser no coração do salvo, ele vai querer ser útil na casa de Deus. Ele vai querer trabalhar, por quê? Porque ele entende que esse é um privilégio de quem é salvo. É um privilégio. Segundo lugar, trabalhar para Cristo é um privilégio que evidencia gratidão pelo que Deus fez por nós. É um privilégio que evidencia gratidão pelo que Deus fez por nós. Quero que você volte comigo a 1 Coríntios capítulo 15. Veja o versículo de número 9 e 10. Paulo está falando que Jesus ressuscitou e que ele foi visto pelos apóstolos, por quem ele foi visto. Aí no versículo 9, no versículo 8 ele diz assim, por último, depois de todos, foi visto também por mim como por um nascido fora de tempo. Ou seja, Paulo foi um nascido fora de tempo porque não andou com os apóstolos junto com Cristo. Porque eu sou o menor dos apóstolos e nem mesmo sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Pelo contrário, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Perceba, qual o modo que Paulo achou para evidenciar gratidão ao Senhor pelo fato de ter sido alcançado por ele? Trabalhar muito mais que todos eles. Trabalhar muito mais do que os demais apóstolos, é o que ele está dizendo aqui. Essa foi o modo que Paulo achou de evidenciar gratidão pelo que o Senhor fez por ele na cruz e se revelando a ele. Esse é um modo, o qual, meus irmãos, devemos evidenciar gratidão ao Senhor pelo que ele fez na cruz por nós, trabalhando, se envolvendo, dizendo, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, eu estou aqui, me ajuda e fortalece a te servir, a andar contigo. Deixa eu mostrar o quanto eu sou grato a ti, Senhor, trabalhando na tua obra, me envolvendo com os teus servos, me envolvendo com o teu povo, estando no meio dos santos. É assim que nós evidenciamos, obviamente, gratidão ao Senhor. É uma das formas. Em terceiro lugar, é um privilégio de ser útil na comunhão dos santos. Servir na igreja local é um privilégio de ser útil na comunhão dos santos. Venha comigo rapidinho para a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo número 8. Também, irmãos, queremos que estejam informados a respeito da graça de Deus que me foi concedida às igrejas da Macedônia. Porque no meio de muita prova e tribulação, era assim que eles estavam passando, manifestaram abundância de alegria, e a profundeza deles transbordou em grande riqueza de generosidade. Porque posso testemunhar que na medida de suas posses, e mesmo acima delas, eles contribuíram de forma voluntária, pedindo-nos com insistência a graça de participarem
dessa assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas pela vontade de Deus, deram a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós. Aqueles irmãos pobres, de poucas posses, eles entenderam que servir a igreja de Deus é um privilégio. Participar da assistência aos santos é um privilégio da graça. É um privilégio de participar da ação da graça de Deus para com os outros. É se deixar ser canal para a graça de Deus alcançar os demais irmãos. Então, servir na igreja local é um privilégio de ser útil na comunhão dos santos. Útil. Aí eu pergunto, você quer ser útil ou inútil na comunhão dos santos? Quando você encerrar o seu tempo aqui nessa igreja, quer seja indo para outra igreja, quer seja partindo para a glória, ou Jesus voltando e nos arrebatando, eu pergunto, quais registros ficarão a seu respeito aqui de que você foi alguém útil ou inútil? Esse é o terceiro privilégio. Quarto privilégio. Servir na igreja local é um privilégio de dar continuidade à obra de Deus junto com os santos do passado. É de dar continuidade à obra de Deus junto aos santos do passado. Quero que você venha comigo rapidinho na segunda carta de Paulo a Timóteo, quando Paulo orienta Timóteo a agir da seguinte forma. 2 Timóteo 2, versículos número 1 e 2. Quanto a você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Timóteo não conseguiria levar o ministério dele avante se ele não estivesse fortificado na graça. Na graça. E o que você ouviu de mim na presença de muitas testemunhas, isso mesmo transmita a homens fiéis e idôneos para instruir a outros. Veja a ideia do versículo 2. É uma ideia de continuidade daquilo que Paulo estava fazendo. Ele falou para Timóteo, Timóteo falaria para os homens idôneos, e os homens idôneos instruiriam já a outros. Aqui está um processo de continuidade da obra de Deus. A obra de Deus sendo continuada por esses irmãos. Então, quando a gente é útil na igreja local, quando a gente serve na igreja local, nós estamos exatamente nos tornando essas ligas, esses elos na corrente. Esses pontos que ligam uma parte da história da igreja a outra. Nós estamos sendo exatamente essa ponte. Então, é um privilégio dar continuidade à obra de Deus junto com o que os santos do passado fizeram. Sendo nós, o quê? Aqueles que transmitirão, aqueles que entregarão, aqueles que legarão, que deixarão como herança exatamente o serviço no Evangelho para aqueles que ainda virão. Aqueles que virão após você, após mim, após cada um de nós. É assim que a gente deve pensar no nosso tempo de peregrinação aqui na terra. Nosso tempo enquanto estivermos aqui. De que eu estou apenas dando continuidade ao que alguém já começou lá atrás. Estou dando continuidade. E outros virão e assim, um dará continuidade e o outro dará continuidade, até que Cristo volte. Devemos anunciar a sua vinda até que Ele venha. Então, nós estamos fazendo isso na nossa geração. Nossa geração dura 70 anos, 60, 50, sei lá. Nossa geração, estamos fazendo isso. Quão terrível, irmãos, é a geração de crente que não tem nada para entregar e para legar a outra geração. Quão terrível é uma geração de jovens, de homens de meia idade, mulheres, idosos, que não tem nada do Evangelho para legar para os outros povos. Os que virão após nós. O que a gente vai deixar para eles? Que exemplo de serviço, de trabalho, de empenho. O quê? Quinto lugar. Trabalhar na igreja é um privilégio de adorar a Deus com as habilidades que Ele nos deu.
Todas as habilidades que você tem, foi Deus que lhe deu. É um privilégio de adorar a Deus com as habilidades que Ele nos deu, que Ele nos presenteou. O que você tem que Deus não lhe deu? Me diga o que você tem que Deus não lhe deu. Eu não posso dizer absolutamente nada, porque tudo que eu tenho, a começar pelo meu respirar, vem de Deus. Então, todas as habilidades dos homens na face da terra, todas, absolutamente todas, vêm de Deus. Vêm do Senhor para nós. Então, teve um caso especial quando Deus chamou Moisés para construir o tabernáculo. Abra sua Bíblia comigo em Êxodo 31, por favor. Versículo número 1 a 6. O Senhor disse mais a Moisés: Eis que chamei pelo nome Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência e de conhecimento em todo o artifício, para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, prata e bronze, para lapidação de pedras de engaste, para entalho de madeira, para todo tipo de trabalho artesanal. Escolhi a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, para trabalhar com ele. Também dei habilidade a todos os homens hábeis para que me façam tudo o que tenho ordenado. Então veja, as habilidades dos homens estarem talhando madeira, pintando, costurando, etc., veio de Deus. Essas habilidades vêm de Deus. As habilidades que você tem, seja lá o que for, cozinhar, mexer em computador, dirigir, policiar, trabalhar na área da medicina, trabalhar na área do direito, seja lá qual área for, qual habilidade for, veio de Deus. Ainda que não tenha vindo de um modo especial como foi aqui, uma ação especial para uma obra especial de Deus naquele instante, por meio do Espírito Santo, numa ação direta, mas todas vieram por meio da graça comum. O Evangelho trabalha duas frentes da graça de Deus, a graça comum e a graça especial. E a graça comum ela é dada a todos os homens da face da terra. A todos os homens da face da terra. Então, por meio dessa graça comum, Deus tem lhe dado habilidades. Deus tem lhe dado. Tem pessoas que têm uma habilidade riquíssima de falar em outros idiomas, de aprender outros idiomas. A pergunta que tem que ser feita é: o que eu devo fazer com essa habilidade, a fim de que Deus seja glorificado e o reino de Deus avance cada vez mais por meio de mim? O que é que eu posso fazer com as habilidades que eu tenho na igreja para servir aos irmãos, para servir os santos? Pastor, eu não sei fazer muita coisa, mas eu tenho força. Precisar aqui de um trabalho de força, pode me chamar que eu estou aqui. Eu sei pintar grade, eu sei mexer em telhado, eu sei mexer no som, eu sei cantar, eu sei mexer em ar-condicionado, eu sei mexer em bebedouro de água. Enfim, o que eu posso fazer? Eu tenho as minhas habilidades. De que modo eu posso agir, trabalhar e ser útil aqui na igreja para servir os irmãos? Então nós temos que pegar essas habilidades que a gente já traz das nossas vidas e colocar em prática aqui, para servir ao reino. Nós usamos isso, obviamente, para a nossa vida comum, mas isso pode ser feito sim para edificação dos santos, para edificação da igreja. Então, em quinto lugar, é um privilégio adorar a Deus com as habilidades que Ele nos deu. Quais são suas habilidades? Costurar, desenhar, pintar, cantar, lavar igreja, enfim, organizar. Quais suas habilidades? Use-as para servir
a Deus na igreja. Em sexto lugar, servir a Deus na igreja local é um privilégio de marcar a vida daqueles que amamos por meio do nosso servir. É um privilégio de marcar a vida daqueles que amamos por meio do servir. Porque em Gálatas, capítulo número 6, versículos número 9 e 10, Paulo nos traz a seguinte exortação: e não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita se não desanimarmos. Continue fazendo o bem. Aí ele diz mais especificamente: por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Principalmente aos da família da fé. Então, se o irmão que está ao seu lado é uma pessoa a quem você ama em Cristo Jesus, aí está uma rica oportunidade de você marcar a vida dessa pessoa por meio do servir na igreja, do servir ao próximo, do se doar para que o outro esteja bem, para que o outro fique bem. Às vezes, uma ligação sincera, preocupado porque que o irmão não veio domingo à noite, marca a vida da pessoa. Às vezes, um abraço sincero, um aperto de mão, um sentar aqui, irmão, senta aqui, vamos conversar um pouco. E aí, como foi a sua semana? Como foi seu dia? Ouvir, somente ouvir o outro, já faz toda uma diferença na vida daquele irmão e daquela irmã. Então é marcar a vida uns dos outros. Temos que parar com essa mentalidade de que igreja é apenas um lugar onde eu vou domingo à noite e depois cada um por si. Feito uns porco-espinho. Ninguém pode chegar perto um do outro que se fere. Não. Igreja não é isso, irmãos. Igreja é um lugar onde a gente precisa, sim, de certo modo, obviamente com certos limites, mas está atento à vida do outro. Está acompanhando para a melhoria, para o crescimento, para o amadurecimento do outro. Marcando a vida daquele irmão e daquela irmã com cuidado, com amor, com respeito, com honra. Então, é um privilégio de marcar a vida daqueles que amamos por meio do nosso servir. Em sétimo lugar, servir na igreja local é um privilégio de nos santificar cada vez mais na presença de Deus. É um privilégio de nos santificar cada vez mais na presença de Deus. Você está lutando contra certos pecados particulares? Se você estiver lutando contra certos pecados particulares, se envolva mais com a obra de Deus para ver onde é que vai parar a sua mente em relação àqueles pecados. Aqueles pecados não vão ter mais vez. Você está tão envolvido, tão ocupado, tão focado em trabalhar para Cristo, em fazer a obra de Deus, em servir ao Senhor, que aqueles pecados particulares não acharão mais brecha na sua mente. O que acontece muitas das vezes, esses pecados acham espaço na nossa mente, porque mente vazia é o quê? Oficina do diabo. A gente tem que ocupar a nossa mente diariamente com os valores do céu. Veja comigo, por favor, em Filipenses, capítulo número 2, Filipenses 2. Filipenses 2, verso de número 12 em diante. Assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, como porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em vocês tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Façam tudo sem murmurações, nem discussões, para que sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros. Quanto mais você trabalhar para Cristo, quanto mais você se envolver com o reino de Deus e com a obra de Deus de todo o seu coração, mais você brilhará como luzeiro no mundo,
preservando a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, poderei me gloriar de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Esse final de Paulo é o anseio do coração de cada pastor sério que ama a igreja e que ama a obra de Deus. Saber que diante de Deus você não correu em vão, nem se esforçou inutilmente, porque você ensinou a igreja, trabalhou com a igreja para que a igreja trabalhasse ativamente para o Senhor, desenvolvesse a sua salvação, se tornasse mais parecido com Cristo à medida que se trabalha com os valores do reino de Deus, com os valores dos servos e dos santos de Deus. Em 8º lugar, servir na igreja local é um privilégio que gera recompensa no céu. É um privilégio que gera recompensa no céu. Vocês lembram do que eu falei na quarta passada sobre o medo da morte, usando como base o texto de Mateus 6, do 19 ao 23, a respeito do tesouro. Onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração, não é isso? Então, se o seu tesouro está aqui, você vai investir tudo aqui. Se o seu tesouro está na glória, obviamente você vai investir tudo para a glória de Deus, não é isso? Na eternidade, para que você seja recompensado na eternidade. Então, Paulo confirma da seguinte forma. Para a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 3, verso de número 12 a 15. E se o que alguém edifica sobre o fundamento aqui é Cristo, certo? Ele tinha acabado de explicar isso nos versículos anteriores. Esse fundamento é Cristo. Se alguém edifica sobre o fundamento, o que edifica é ouro, prata, pedras preciosas, madeiro, feno ou palha, a obra de cada um se tornará manifesto, pois o dia, note que o dia está com D maiúsculo, dia com D maiúsculo na Bíblia é o dia do juízo, é o dia da prestação de contas, ok? O dia a demonstrará, porque será revelada pelo fogo, e o fogo provará qual é a obra de cada um. Se a obra de alguém se queimar, esse sofrerá dano, porém ele mesmo será salvo como que através do fogo. Então, perceba, verso 14, se aquilo que alguém edificou sobre o fundamento permanecer, esse receberá recompensa, galardão. Então, o que você faz aqui, obviamente, será recompensado no céu. Não ache que Deus vai ficar lhe devendo alguma coisa. Não ache que Deus tem interesse de lhe dever nada. Deus vai lhe pagar, centavo por centavo do que você fez. Se o que você está trabalhando para o Senhor hoje é visto como ouro, prata, certo? Pedras preciosas, etc., você será recompensado no mesmo valor. Se o que você faz para o Senhor hoje é palha, feno, madeira, você também será recompensado com o mesmo valor que você empregou. Então, em 8º lugar, é esse privilégio, um privilégio que gera recompensa no céu. E uns serão bem recompensados, outros não. A pergunta é, que recompensa nós receberemos naquele dia? Que recompensa a Memorial vai receber naquele dia? Que recompensa vocês que estão me ouvindo hoje à noite aqui, e eu que estou trazendo essa mensagem, que recompensa nós vamos receber naquele dia? Em 9º e último lugar, trabalhar na igreja local é um privilégio de alcançar silenciosamente milhares de pessoas no mundo todo. Eu vou repetir isso aqui. Trabalhar na igreja local é um privilégio de alcançar silenciosamente milhares e milhares e milhares de pessoas
no mundo todo. A pessoa que trouxe a água para o pregador hoje à noite, eu não sei quem foi, mas silenciosamente ela está alcançando milhares e milhares de pessoas no mundo todo. Como assim, pastor? Porque o que ela fez auxiliando o pregador, o que você faz auxiliando um outro irmão, o que você faz auxiliando os trabalhos da igreja, está ajudando milhares de pessoas à medida que a gente prega o evangelho. Pessoas vêm aqui e ouvem a palavra aqui em tempo real, e outras que ouvem por meio da gravação, e chegam em lugares que a gente nem imagina que chegue, em ouvidos e corações que a gente nem imagine o alcance que chega aquela pregação. Silenciosamente nós estamos alcançando essas pessoas. Ajeitar as cadeiras, varrer o templo, trabalhar no som, na gravação, editar boletim, enfim, pintar a parede, organizar o que tiver de ser organizado. Você alcança pessoas silenciosamente. Sabe quem trabalha aqui com vendas online, aquele tipo de venda dropship, que você não precisa aparecer. Você não precisa aparecer. Mas você está lá, seu produto está lá sendo vendido. Pronto, você não precisa dizer uma palavra. Você só precisa fazer. Faça. Faça e você estará alcançando alguém. Faça e você estará sendo útil ao reino de Deus. Vocês lembram daquele texto que eu preguei aqui no domingo em Marcos, capítulo número 14, versículos número 3 ao 9, sobre aquela mulher que quebrou um frasco de nardo caro e puríssimo sobre a cabeça de Jesus? Vocês lembram dessa mensagem? Nos últimos versículos, quando Jesus está fazendo a defesa daquela pobre mulher, Jesus diz assim, versículo número 6, Marcos 14, verso 6. Mas Jesus disse: deixe a mulher em paz, porque vocês a estão incomodando. Ela praticou uma boa ação para comigo. Uma boa ação, uma boa obra. Porque os pobres estarão sempre com vocês, e quando quiserem podem fazer-lhes o bem. Mas a mim vocês nem sempre terão. Ela fez o que pôde, que estava ao alcance dela fazer. Ela fez o que pôde. Ungiu meu corpo antecipadamente para a sepultura. Em verdade lhes digo, que onde for pregado em todo o mundo o evangelho, também será contado o que ela fez para a memória dela. Note, não será contado o que ela disse, será contado o que ela fez, alcançando milhares, milhares e milhares e milhares de gente, de pessoas ao redor do mundo. O que fizermos agora para o Senhor alcançará muitas pessoas, sem que precisemos dizer uma palavra. Então eu concluo esse estudo dizendo: nunca esqueça, no Senhor, qualquer serviço que você fizer de todo o seu coração, não será em vão. Voltará. Tanto aqui, quanto na eternidade. Oremos. Obrigado, Deus, pela Tua palavra, que ela inquiete nosso coração, que ela mexa com a nossa consciência e, ao mesmo tempo, nos traga alívio, nos traga consolo, a saber, ó Deus, que Tu sim há de recompensar os Teus servos, os que se envolvem com o Teu reino, com a Tua obra, que o Senhor não desampara o Teu povo, que o Senhor não desampara aqueles, ó Deus, que estão dispostos a morrerem por Ti, caso seja. Aqueles que estão dispostos, ó Deus, saírem da sua zona de conforto para poder empregar suas habilidades, seus serviços, seu trabalho, sua mão de obra no servir da igreja local. Para ser servo de fato, Senhor, foi
pois foi para isso que o Senhor nos chamou, foi para isso que o Senhor nos salvou, para ser teus servos. E que grande privilégio há, ó Deus, em receber esse título de servo de Deus. Não servo do mundo, não servo da carne, não servo das obras de Satanás, não servo, ó Deus, do pecado, mas servos de Deus. Servos daquele que amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então faz de nós, Senhor, faz de nós homens como Isaías, com Jeremias, teu servo Jeremias, ó Deus, que foi jogado numa cisterna cheia de lama, e ainda assim ali foi fiel a ti, te adorou. Homens como Daniel, cujo coração jamais se apartou de ti. Homens, ó Deus, como Moisés, como Josué, que diante do desafio, Senhor, de liderar um povo de dura cerviz, permaneceu firme ao ponto de dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então dai-nos um coração, Senhor, um coração cheio de ousadia e de amor por ti, ao ponto de transbordarmos nesse amor, servindo aos outros, uns aos outros, lavando os pés uns dos outros, fazendo o que for necessário para que a tua obra, ó Deus, seja edificada, a tua igreja seja edificada, os irmãos se sintam amados e o teu nome glorificado. Em nome de Jesus, Pai, eu te rogo pela minha vida e pela vida dos irmãos. Assim, ouve as orações que vamos fazer agora em grupo. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Todos nós digamos amém. Vamos dividir em grupos para nós orarmos, por favor.